Pergunta. Candidato, você diz que defende as famílias brasileiras, mas você não respeitou a dor das famílias que perderam um ente querido na pandemia. Que você não respeita as mulheres brasileiras, isso todo mundo já sabe. Mães hoje têm que explicar para os seus filhos o que significado das palavras chulas e até de palavrões que você fala todo o tempo. Mas ter coragem de cortar dinheiro da merenda escolar e da creche, a pergunta que eu faço a você é o seguinte: por que o seu governo não dá prioridade às crianças no Brasil? Senhora senadora, o orçamento, senadora, é feito em 4 mãos, executivo e legislativo. Não é justa, não é verdadeira essa acusação de cortar dinheiro para merenda, porque o orçamento não foi votado ainda. A senhora vai ter uma chance de ouro agora, já que a senhora fala tanto no orçamento secreto como o esquema de corrupção no Brasil. A senhora votou para derrubar o meu veto ao orçamento secreto. A senhora vai ter a chance agora de pegar esse orçamento secreto na casa dos 18 bilhões de reais e redistribuir para todos os ministérios, entre eles o da educação. É fácil, é simples. A responsabilidade de governar é do Executivo e do Legislativo. Nós somos irmãos nesse processo. Então, por favor, senhora senadora, a verdade acima de tudo. O João 8,32 vai continuar se fazendo presente no meu governo. Agora, ofender as mulheres, falar palavrão, eu falo alguns palavrão sim, mas não sou ladrão. Eu não defendo, por baixo dos panos, um outro candidato que já foi condenado, cumpriu cadeia, e agora está, por favor, aí disputando a presidência, se ausentando aqui. Então, essa é a nossa diferença. Eu defendo as mulheres, não da boca para fora, eu defendo de fato. A senhora não defendeu 2 médicas que foram na CPI da Covid, foram maltratadas, pisoteadas pelos seus colegas, e a senhora não fez nada. Eu recebi violência política de seus ministros e não vi o senhor em nenhum momento fazer uma defesa das senadoras que foram agredidas na CPI. Mas você é um péssimo exemplo, porque, além de tudo, mente em cadeia nacional. Vamos aos fatos. Você não trabalha, anda de jet ski e moto e não conhece a realidade do Brasil. Por isso é que disse que o Brasil não tem fome. Ora, candidato, você cortou mais de 90% dos programas do dinheiro para casas populares, para delegacias da mulher, tirou dinheiro de creches e de escolas, assim, sabe para quê? Para pagar orçamento secreto, para comprar apoio no Congresso Nacional. Isso é corrupção. Hoje as nossas crianças estão comendo bolacha e suco em pó. No meu governo vai ser diferente. Eu não terei um governo corrupto, como o do senhor e o do PT. Eu dou importância e respeito às crianças do Brasil. Por favor, o tempo, a tréplica. Senadora, a senhora derrubou o veto do dito orçamento secreto. Esse orçamento é totalmente administrado pelo relator, ora do Senado, ora da Câmara. Eu não tenho a relação dos parlamentares que usam desse recurso. O ano passado a senhora usou desse recurso. A sua atual vice, no corrente ano, usou também desse recurso. Não repita a questão de creche, etc, etc. O orçamento, eu repito, não é eu não faço, não é um decreto. O orçamento é uma lei. E, para ser lei, passa pelo parlamento. A senhora, repito, só tem uma chance enorme, maravilhosa de, agora, né, como parlamentar, pegar dinheiro desse dito orçamento secreto e mandar para essas áreas carentes. A população brasileira, cumprimentar todos vocês e agradecer a oportunidade, essa oportunidade democrática. Dizer, antes de tudo, candidato Ciro, que uma sabatina, um debate é como uma entrevista de emprego. Você imagina, você contrataria, você ir na sua casa, contrataria um candidato que faltou à entrevista de emprego? Esse é o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que não merece o seu voto de maneira nenhuma. Ele não veio sequer à entrevista de emprego. Uma covardia, isso é coisa de quem não gosta de trabalhar. Eu vou te perguntar, o que é? Não reajusta a merenda escolar, mas gasta milhões com leite condensado. Tira remédio da farmácia popular, mas mantém a compra de Viagra. Não compra vacina para a Covid, mas distribui prótese peniana para os seus amigos. O que é? Senadora, é uma vergonha quando nós olhamos o orçamento dessa nação. Não são as prioridades do cidadão que estão contempladas, são as prioridades das corporações, de quem tem lobby no Congresso.
Por isso, quando se aprova uma PEC kamikaze, quebrando o teto de gasto, gastando mais do que se tem, o que acontece é que o Brasil paga 500 bilhões de dólares de juro e só tem 23 bilhões de investimento público. Por isso, essa desgraça. O que a senhora declara aqui é um Brasil que não tem noção das suas prioridades. A prioridade é a merenda, é a farmácia popular, e tudo isso se perdeu no que se chama de orçamento secreto, uma excrescência que, sim, conta com o peso do Congresso Nacional e do Presidente da República. É uma vergonha. Tempo. Primeiramente, as duas senadoras aqui presentes votaram para derrubar o veto do dito orçamento secreto. Não é verdade. Por favor, o direito de resposta foi concedido. Eu peço que os senhores respeitem. A senadora Soraya, em matéria aqui de quase toda a imprensa, ela fez uso de 114 milhões do dito orçamento secreto. Esse orçamento é privativo do parlamento brasileiro. Nós apenas executamos. Eu não posso indicar tantos milhões para fazer tal obra em tal local. Quem indica são deputados e senadores. Resposta, mediador. Vamos lá. Sobre deputada senadora Soraya. A senhora não me elegeu, não. Deputado. Todo o seu material de campanha, quer seja santinhos e vídeos, está escrito lá, a candidata do Bolsonaro. A senhora foi uma estelionatária por ocasião das eleições. No tocante a Viagra e Cialis... Por favor, conclua, por favor, candidato. No tocante a Viagra e Cialis, é medicamento cujo efeito colateral é combater a disfunção erétil. Isso é usado por todos os médicos do Brasil. Até a senhora governadora do Rio Grande do Norte tempo comprou... esgotado, por favor, tempo esgotado. Eu gostaria de pedir a todos os participantes que, quando houver um direito de resposta, ele seja respeitado para que o candidato possa se expressar livremente. Não é? Se alguém não gostou, faz também o seu pedido de resposta. E, se for aprovado, temos dois pedidos aqui de direito de resposta, da candidata Soraya e da candidata Simone. Muito. Meu irmão, minha irmã, vocês estão vendo a coisa descambando para cá e eu fico pensando em você aí. Sabe o que está acontecendo no Brasil? Uma espécie de baderna institucional, por falta de autoridade. Deixa eu explicar um pouco para vocês por que a intrusão do Supremo aqui e ali, que é uma coisa que nós não entendemos. Como é que se entende, por exemplo, que só se descobriu que o Lula não era de ser julgado em Curitiba 5 anos depois? Sabe, isso ninguém entende. Mas a gente tem que respeitar porque é a última palavra no Estado de Direito Democrático. Mas sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas que estão ocupando a presidência da República nos últimos anos têm contas com a Justiça. Esse é o problema, e perdem completamente a autoridade para enfrentar. O filho do Lula foi acusado, os filhos do Bolsonaro acusados, ambos dependem da boa vontade de juízes que não julgam nunca. A réplica do candidato Bolsonaro. O prezado Ciro, não procede, eu não devo nada para a Justiça, Ciro. Eu, quando assinei a graça, o indulto do Daniel Silveira, disseram que eu havia comprado uma briga com o Supremo. Se fosse para defender o meu filho, ficaria quieto, mas não vou trair a minha consciência. O Supremo não é um poder que está imune a críticas. Eles fazem muita coisa errada, não é pouca, não. Ciro, se coloca no meu lugar, governar o país com um ativismo judicial como existe no Supremo Tribunal Federal. Tenho certeza. Caso reeleito, indicarei mais 2 para o Supremo, com 4 pessoas lá dentro. Pensando em prol do Brasil, o Supremo mudará a forma de agir. Não mais interferirá tanto na vida de todos nós. Eu quero explicar. Lamentável, nós temos um presidente insensível e que não conhece a realidade do Brasil. Como eu disse, ele não está preparado para governar o Brasil porque ele não trabalha. Ele fica de moto, de jet ski, dizendo que ninguém passa fome. Eu tenho andado o Brasil. Sabe por que eu sou candidata à presidência da República? Porque eu vejo hoje o que aconteceu há 30 anos atrás. O Brasil voltou para o mapa da fome. É muito duro, como mãe e como mulher, ver barracas de lona abrigando famílias inteiras em praça pública, a mãe dando de mamar para o seu filho e ela mesma com fome, porque o pouco dinheiro que ela tinha, ela teve que dar para o seu filho mais velho. Então, este Brasil merece um presidente da República sério, sensível, que coloque as pessoas em primeiro lugar. Não um presidente que mente em rede nacional, que cria fake news, que disputa através do ódio, do nós contra eles, inclusive com o PT, uma disputa apenas de poder.
enquanto você passa fome, enquanto o nosso trabalhador é humilhado de não ter o que colocar na mesa porque ele está desempregado, eles se alimentam dessa disputa ideológica. Um falta o debate, não tem coragem de dizer quais são as propostas para o Brasil. O outro mente. Mente descaradamente. E sabe de uma coisa? Sabe o que é mais grave? É que, com isso, ele desvia o foco para aquilo que é mais importante. O que nós vamos fazer para o Brasil voltar a crescer é vocês terem dignidade. É lamentável ter um presidente que mente e a figura seria hoje um personagem, o do Pinóquio. O comentário do candidato Bolsonaro. Simone, durante a pandemia, obrigaram o povo a ficar em casa. O povo começou a passar fome de verdade. O que eu fiz? Criei o Auxílio Brasil. Botei um ponto final no Bolsa Família, que valia em média R$ 190, e botei o Auxílio Brasil em R$ 600, 3 vezes mais. Nós atendemos os mais pobres, sim. Hoje temos 21 milhões de famílias que recebem o Auxílio Brasil. Desses 21 milhões, senhora senadora, 17 milhões são mulheres. É o nosso carinho, nossa atenção especial com as mulheres. Nós ajudamos os mais pobres com o Auxílio Brasil, R$ 600 por mês, e preferencialmente as mulheres. Muito bem. Antes da próxima pergunta, perdão, tem uma réplica da senhora. Perdão, desculpe. De novo, o nariz crescendo. Ele não queria pagar R$ 600. Nós, no Congresso Nacional, é que exigimos. Depois, voltou para R$ 400 antes da hora. E nós, no Congresso Nacional, exigimos de novo que voltasse aos 600. Aliás, ele voltou aos 600 agora, às vésperas da eleição. Porque, repito, é insensível com a dor alheia. Sabe por que ficamos tanto tempo em casa, mais do que a média do mundo? Porque ele negou a vocês vacina, 45 dias de atraso. Eu estava lá. Eu vi o esquema de corrupção, como se a vida pudesse valer $1, que era o que o Ministério da Saúde queria cobrar de uma empresa para poder comprar vacina para colocar no seu braço. É este presidente insensível que virou as costas para o povo brasileiro no momento que você mais precisou, que quer de novo o seu voto. Ele não pode ter. Muito bem. Eu peço desculpas. Primeiro que quero dizer ao candidato Jair Bolsonaro: não cutuque onça com a sua vara curta. Respeito. Primeiro, porque nós não votamos da forma como Vossa Excelência disse. Segundo, que todas as minhas indicações do Congresso Nacional estão nas suas mãos públicas, estão em todos os sites, todas as redes sociais. Você entra no meu site, soraiatronic.com.br, clica no Mato Grosso do Sul, clica em cada município e você vai ver a execução. Eu desafio o senhor a mostrar e a abrir todas as indicações de emenda de relator dos demais parlamentares do nosso Congresso. As minhas estão na sua mão, na mão de todos os brasileiros, na mão de toda a imprensa há muito tempo. De meu nada tem de ser... É isso, está público. Público. E não cutuque, não cutuque. E mais, nunca neguei que fui eleita nessa seara. Acabou o tempo, por gentileza. Vamos para... Acabou? Acabou o tempo, 1 minuto já. Você vê o púlpito vazio do candidato Lula do PT, que foi convidado, mas não quis participar deste debate. Quem começa? Candidato Bolsonaro, o Brasil está cansado de ver escândalos de corrupção drenando o dinheiro do povo brasileiro. E o campeão de escândalo de corrupção, como nós sabemos muito bem, é o presidente Lula. Os maiores escândalos de corrupção do mundo. Aliás, todo o abecedário tem nome, Mensalão, Petrolão, pode escolher a letra, tem um escândalo de corrupção do Lula. Eu queria saber o que o senhor fez no seu governo para combater a corrupção e o que fará para tirar a corrupção das manchetes do jornal. Nós tiramos, Dávila, a corrupção das manchetes. 3 anos e 8 meses, você não vê escândalo de corrupção no meu governo. Quando acusam, tipo uma CPI da Fajuta aí, do Senado, falam suposições. Tentaram pegar uma propina na vacina tal. Nada foi pago, nada foi comprado dessas empresas. Então, nós demos o exemplo. Como, Dávila? Escolhendo pessoas corretas para estar à frente dos ministérios. Nós não aceitamos as indicações político-partidárias para ministérios, para a Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES e para as estatais. Olhe, por exemplo, a Itaipu Binacional, como ela faz obra,
como a segunda ponte com o Paraguai já concluída, a terceira começando lá em Porto Murtinho, a extensão do aeroporto de Foz do Iguaçu. Nós não temos corrupção. Olha os assaltos, Dávila, que haviam nos fundos de pensão das estatais. Eu estou aqui com um contra-cheque de um carteiro. Por favor, segundo a norma do debate, não é possível... Estou aqui com um contra-cheque de um carteiro, ele desconta R$ 510 por mês e vai descontar até 2030 para cobrir roubalheira do fundo de pensão dos Correios, que é o Postales. É a corrupção com carnê. Nós, ao colocarmos pessoas adequadas e certas, com responsabilidade e honestidade, combatemos a corrupção. Somos orgulho e me orgulho muito de ser presidente da República, onde não tem qualquer escândalo de corrupção. A réplica, candidato Dávila. Bolsonaro, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais o orçamento secreto, porque no primeiro ano o senhor vetou o orçamento secreto, mas depois, pressionado pelo Congresso Nacional, aprovou um orçamento secreto onde tem as suas digitais, que hoje é muito parecido com o mensalão. Além de tudo, o senhor disputa a presidência da República e o chefe do seu partido, Valdemar Costa Neto, foi preso justamente no escândalo do mensalão. Portanto, também tem um presidiário ligado à corrupção ao seu partido. Eu gostaria que o senhor explicasse para as pessoas a diferença entre o mensalão e o orçamento secreto. Lá atrás, o ministro Joaquim Barbosa foi bem claro que eu fui um dos 3 deputados do meu partido na época que não pegava dinheiro na Petrobras. A mesma coisa, Joaquim Barbosa, dizendo que eu devolvi dinheiro dado pela JBS para mim, pessoalmente. Devolvi. E era legal aquilo. Orçamento secreto, Dávila, eu vetei. O Congresso derrubou o veto com o apoio das senadoras aqui. Eu não tenho qualquer acesso ao orçamento secreto. Então, realmente, esse dinheiro, 18 bilhões atualmente, seria muito melhor distribuído para outras áreas do governo. Agora, pela segunda vez, você tem razão, não em tudo que você falou. Iam derrubar o veto de novo. Eu não tenho acesso, eu não sei para onde vai o dinheiro desse tal orçamento secreto. Pode perguntar para as senadoras aqui, que elas te responderão com toda certeza. Tempo esgotado, por favor. A senadora Simone Tebet. Candidata, o ex-presidiário Lula defendeu o aborto recentemente em entrevistas. A senhora se diz feminista. Dentro da agenda feminista está o apoio incondicional à legalização do aborto. A senhora concorda com essa agenda? Como o presidente apoiará o assassinato de bebês indefesos no ventre de suas mães? Candidato, o meu conceito feminista é muito diferente do seu conceito. Não, só existe um conceito Eu feminista. estou falando, a palavra é minha, e, por favor, me respeite. Simone, por favor. Eu gostaria que repusesse meu tempo, por favor. Pode continuar, por favor. O seu conceito é diferente do meu. Sabe o que para mim é ser feminista? É defender o direito das mulheres. De ganhar iguais salários aos dos homens, porque a mulher preta no Brasil recebe até 40% menos. O meu feminismo é como presidente, pela primeira vez, uma mulher presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, exigir, com leis mais severas, colocar na cadeia homem que bate covardemente mulher. É isso que é ser feminista. Eu sou católica, padre. Lamento a sua visão seletiva. Confesso que tenho dúvidas se teria coragem de me confessar com você. Eu sou contra o aborto, porque eu sou católica e sou cristã. Isso não me faz menos feminista. Eu defendo a vida. E assim fui. Agora, o feminismo no Brasil precisa ser entendido não como uma pauta de esquerda, mas como uma pauta cristã. A mulher brasileira hoje é a cara mais pobre desse Brasil. Se ela for preta e do Nordeste, então, ela não tem condição nenhuma de ter uma qualidade de vida que, infelizmente, as mulheres brancas têm na proporção. É isso que é ser feminista. Eu defendo a vida e continuo defendendo as mulheres brasileiras. É por isso que eu sou candidata à presidência da República. E se eu for eleita presidente da República, nenhuma criança vai dormir com fome no Brasil. Se eu for presidente da República, a chave da casa própria vai para você, mulher, que é a porta da cidadania. Se eu for eleita presidente da República, eu não vou cometer crime de corrupção, vou pôr na cadeia quem faz, porque a corrupção mata. Ela tira o dinheiro que está faltando lá para servir a você, para dar qualidade de vida para a sua família. A senhora se contradisse, porque a senhora, como feminista, se a senhora realmente é feminista, como é o movimento feminista, a senhora está se contradizendo porque as feministas elas apoiam o aborto incondicionalmente. Então, a senhora também disse aqui que a senhora está vivendo um feminismo que a senhora criou
o meu feminismo. Então, a senhora tem um feminismo particular, muito só seu. Então, a senhora trai também ao próprio movimento feminista. Então, a senhora se diz católica, está dizendo que é católica. Eu sou católico ortodoxo, mas nós, católicos, defendemos a vida igualmente. Então, se a senhora está dizendo que quer se confessar comigo, eu posso lhe atender em confissão. Não é? Posso lhe atender, sim. Mas a senhora não respondeu a minha pergunta. A senhora está... Tréplica. Tréplica, por favor. Eu peço desculpa a você, que é católico também. Eu peço desculpa à minha igreja por ter, lamentavelmente, um padre aqui colocando palavras na boca de um cidadão ou de uma cidadã. Eu sou feminista no meu conceito e a vida inteira defendi a vida e sou contra o aborto. Qual é o problema disso? E eu vou dizer mais. Eu tive coragem de entrar com uma ação contra Bolsonaro e contra Lula, porque me senti ofendida como cristã, quando ambos escolheram uma santa, pasmem, não para falar de amor, mas para degladiarem através do ódio Madre Teresa de Calcutá, na propaganda eleitoral, coisa que o padre não fez. Lamento, padre, eu jamais me confessaria com o senhor. Tempo encerrado. Vamos agora. Me acusam de ser corrupto, mas não dizem de onde foi tirado esse dinheiro para a corrupção. Mentiras. Gente aqui posando como vestais da moralidade. O Ciro me acusa de corrupto. Ciro, a Polícia Federal já bateu na tua porta e do teu irmão, por ocasião de desvios lá do estádio do Castelão. Então, por favor, olhem para o espelho primeiro e depois venham me acusar. 3 anos e meio sem corrupção. Me apontem da onde é que eu pratiquei corrupção no Brasil. O Brasil está crescendo. Quando eu falo em PIB, Ciro, você esquece de dizer que, por ocasião da 2020, a Covid, o mundo caiu, em média, 9%. O Brasil caiu 4%. Não poderíamos ter, nesse somatório, algo muito positivo. Se não fosse a Covid, estaríamos muito além dos 3% no PIB. Me defendo e me explico. Eu, de fato, fui vítima de uma busca e apreensão, que é uma ação meramente cautelar, não é acusação, não estou denunciado, nunca respondi em 42 anos de vida pública por qualquer denúncia de corrupção. E esta busca e apreensão foi julgada por unanimidade ilegal. A minha desconfiança é um delegado petista, canalha, que eu sei que é, ou foi o governo Bolsonaro interferindo na Polícia Federal, como fez para proteger os filhos. Agora, digo o que é que eu estou dizendo. Bolsonaro, olha aqui para você. Você vendeu a carteira de crédito de 3 bilhões e 300 milhões de reais do Banco do Brasil por 300 e poucos milhões para o BTG. Aí tem. Você vendeu a Landulfo Alves por metade do preço para um fundo obscuro dos Emirados Árabes. Se vendeu pela metade do preço, alguém ganhou e o povo brasileiro perdeu. Bolsonaro, você vendeu os gasodutos e oleodutos da Petrobras e entregou um contrato de aluguel. E essa é a roubalheira mais escandalosa que eu já vi. Não vou falar da biografia. Filhos envolvidos em compra com dinheiro em espécie. Por favor. O meu governo foi o que mais colocou machões na cadeia, defendendo as mulheres que sofrem violência pelo Brasil. O meu governo que mais atendeu aos pobres com o Auxílio Brasil. E, lamentavelmente, o Partido Novo votou contra o Auxílio Brasil na Câmara. Dizer a todos que a nossa economia vai muito bem. E a nossa preocupação com os pobres se reflete no número de empregos que tem se criado no Brasil ao longo dos últimos meses. O Brasil vai muito bem. É um exemplo para o mundo. Paulo Guedes não criticou ninguém, apenas falou a verdade sobre ingerência do governo francês e da forma como outro governo se dirigia ao nosso país. Isso é defender a nossa soberania. Isso é defender os interesses do nosso país. O Brasil é um país fantástico e melhorou, e muito, no meu governo. Eu me orgulho de ser brasileiro e de ser presidente desse grande país. Primeiro, eu quero dizer que eu sou palmeirense, eu peço à torcida do Palmeiras, não briguem, caso contrário, eu vou ser responsabilizado. Faltou a ilustre jornalista falar de um caso agora, de um petista que tinha, inclusive, uma tatuagem do Lula no ombro, onde ele matou a esposa e um filho de 2 anos. Querer me responsabilizar
por essas ações não tem cabimento. Eu diminuí em mais de 40% as mortes violentas no nosso Brasil, com as políticas mais variadas possíveis, entre elas a do armamento. Esse episódio lamentável de Foz do Iguaçu, como tantos outros, eu recebi o irmão da vítima, que disse para todos que votavam em mim. E eu recebi com toda a cordialidade, liguei para os seus familiares naquele momento, fiz uma live de quase 1 hora. Uma esposa dele fez uma oração também de mais de 30 minutos, pregando a paz. E eu ali, comovido, sentido com esse problema. Agora, prezada jornalista, por favor, se alguém briga na rua, vai que ele seja favorável a mim, querer imputar a mim essa responsabilidade, foge de um jornalismo minimamente sério. Nós queremos a paz, queremos a tranquilidade, queremos o futuro do nosso Brasil. Defendemos as mulheres de fato e não da boca para fora. Lamentável, com todo respeito, o seu posicionamento. O comentário do candidato Ciro. Minha irmã, meu irmão, segue comigo. Hoje, 125 milhões de brasileiros não fizeram 3 refeições. Só uma, vou dizer aqui em alta voz, de cada 4 crianças nesse país, que é um dos maiores produtores de comida do mundo, fez as 4 refeições. No Brasil, o desalento atinge 5 milhões, o desemprego 10 milhões, e a informalidade mais selvagem, que vai produzir milhões de idosos sem nenhuma aposentadoria, atinge 50 milhões. E nós estamos discutindo isso. Isso é relevante? É. Mas será possível que um debate não deu uma única oportunidade para a gente explicar como é que eu vou fazer um programa de renda mínima? Enfim, então vou comentar só o que me pediram para comentar. Quem criou essa história do nós contra eles foi o PT. E o Bolsonaro adora porque um resolve o problema do outro. Tempo. Agora a réplica do candidato Bolsonaro. Eu insisto na tecla, prezado Ciro. Nós demos Auxílio Brasil para 21 milhões de famílias. E ele pode hoje se cadastrar por um aplicativo. Não tem mais aquela triagem pelas prefeituras, onde sempre alguém segurava aquele processo para ganhar algo político lá na frente. Nós temos um olhar todo especial para os mais pobres. Eu peço aos mais pobres, quem está passando necessidade, quem está passando fome, procure se cadastrar para receber o Auxílio Brasil de R$ 600, 6 vezes maior do que se pagava lá atrás no governo do PT. Nós temos um olhar, mais que um olhar, um trabalho muito especial e concreto para tirar os brasileiros do mapa da fome.